Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra a você. E na edição de hoje, você confere alguns dos destaques do programa de hoje. 2 homens morreram e um terceiro ficou gravemente ferido após um acidente na tarde deste sábado, na rodovia Nelson Nogueira, entre Franca e Ribeirão Corrente. Um grave acidente resultou na morte de um jovem na Avenida Manuel Gregório Pereira, localizada no centro de Miguelópolis. Em abril, uma lei tornou criminosa a violência psicológica praticada contra a mulher por meio de inteligência artificial. A medida foi uma alternativa para enfrentar as deepfakes, vídeos ou imagens ultra-realistas que simulam conteúdos pornográficos falsos, nudez e fazem de diversas mulheres vítimas de exposição e chantagem. Agora não tá impedido não, a zaga falhou, Baianinho invadiu, tocou, bateu pro gol! Gol! É de Baianinho! E ainda no esporte, vamos falar da sequência de vitórias do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A 5ª vitória seguida, o tricolor dá um salto na tabela. Hernan Crespo, inclusive, vem aí comentando, sobre essa evolução do São Paulo e fala também sobre o desempenho da equipe mesmo com os desfalques. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23, que já está começando. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Vários acidentes de trânsito marcaram o final de semana, violência na nossa região, inclusive casos que deixaram jovens mortos em acidentes graves. E você confere no resumo de informações. 2 homens morreram e um terceiro ficou gravemente ferido após um acidente na tarde deste sábado, na rodovia Nelson Nogueira, entre Franca e Ribeirão Corrente. Os jovens que morreram no local tinham 29 e 30 anos. A batida aconteceu por volta das 16h58. O carro colidiu contra um poste de energia elétrica. Segundo informações da Polícia Civil, o veículo seguia no sentido Franca quando o motorista perdeu o controle da direção. O impacto da colisão foi tão intenso que os 3 ocupantes foram arremessados para fora do carro. Gerson Lordeiro Batista, de 30 anos, e Leonardo de Souza Lisboa, de 29, morreram ainda no local. Douglas Ferreira Pimenta, de 28 anos,
foi socorrido com vida por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, do Jardim Anitta, em Franca. Na madrugada de sábado, um grave acidente resultou na morte de um jovem na Avenida Manuel Gregório Pereira, localizada no centro de Miguelópolis. O jovem Manuel Henrique Barros dos Santos, 25 anos, conduzia uma motocicleta pela avenida, sentido rodoviária, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu com pelo menos 2 lixeiras instaladas na calçada. Populares que residem próximo ao acidente acionaram imediatamente o socorro. Uma equipe do SAMU foi até o local, mas, infelizmente, o jovem já estava sem vida quando os socorristas chegaram. As causas do acidente ainda serão investigadas. A perícia técnica foi acionada e a Polícia Militar isolou a área para a realização dos trabalhos. E nós tivemos um caso grave, né? E também terminou com 60 pessoas presas aí, envolvidas em uma central especializada na aplicação de golpes. A polícia chegou, encontrou essa mega central em pleno funcionamento, aplicando golpe em um monte de gente em tempo real. Dessas 60 pessoas que foram presas, que vocês disseram, 55 foram indiciadas pela polícia, passaram hoje por uma audiência de custódia e tiveram então as prisões convertidas em prisões preventivas. A organização, a sofisticação dessa mega central chamou a atenção da polícia. Eles tinham diversos setores, atendimento, contabilidade, gerenciamento, tinham também metas financeiras para serem cumpridas e roteiros prontos para a aplicação dos golpes. Além disso, havia lá também 7 empresas com 7 CNPJs distintos que aplicavam diferentes tipos de golpes. Então, em supostas renegociações de dívidas de consignados, de financiamento e também renovação de CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Foi assim que a polícia chegou a esse esquema. Uma mulher recebeu essa proposta de uma empresa para regularizar a CNH dela, gastou cerca de R$9 mil, descobriu que era um golpe, então registrou um boletim de ocorrência. Além dessas pessoas lá, a polícia apreendeu também mais de 50 celulares, mais de 50 computadores e também documentos. Esse tipo de crime tem crescido aqui no Brasil. No ano passado, 4 crimes por minuto. Isso segundo dados que estão no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Crimes puxados justamente por este golpe online que acontecia nessa mega central. Nos últimos 3 anos, até 2024, um crescimento de mais de 130%. Mais de 280 mil golpes deste tipo foram aplicados em todo o país no ano passado. E o uso de tecnologia também pode ajudar a combater os crimes. Em rede social, quem tem fotos curtidas e virais é rei. A inteligência artificial é uma ferramenta nessa corrida por likes. Por meio dela, é possível ter a imagem em cenário onde nunca se esteve, estar na fotografia ao lado de famosos e até ter a forma física dos sonhos. Mesmo um programa de auditório já foi feito por IA. Sim, ele me traiu. Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira. É mentira! É muito difícil diferenciar hoje em dia. Então, realmente, eu gasto um tempo olhando assim, mas talvez, por exemplo, se for com uma pessoa pública, eu vou tentar pensar se aquela pessoa falaria determinada coisa. Tem alguns sinais que dá para entregar. Então, textura de pele, geralmente dou um zoom e eu consigo ter uma noção. Correntes com brincadeiras por IA fazem os usuários das redes terem as primeiras experiências com a tecnologia. Eu uso mais para brincar com os amigos. E às vezes também, quando tava na moda, né, a moda do Estúdio Ghibli, né, todo mundo tava fazendo, eu também fiz, só para ver como é que ficava. Nem sempre o uso que se faz da tecnologia é lícito. Além do aspecto lúdico e recreativo, há quem use para enganar e cometer crimes. Em abril, uma lei tornou criminosa a violência psicológica praticada contra a mulher por meio de inteligência artificial. A medida foi uma alternativa para enfrentar as deepfakes, vídeos ou imagens ultra-realistas que simulam conteúdos pornográficos falsos, nudez e fazem de diversas mulheres vítimas de exposição e chantagem. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, com multa que pode ser aumentada até a metade. Ainda é um crime muito difícil de ser provado a autoria, né? Você precisa de uma perícia de computador, você precisa de um certo capital de investimento para produzir aquela prova, não é tão fácil fazer. Hoje é mais fácil de você fazer o crime
do que propriamente você ser responsabilizado por ele, mas o Congresso está correndo atrás. O ritmo acelerado de navegação nas redes, diante de uma infinidade de imagens, faz muitas inconsistências passarem despercebidas. Se você achar que aquela imagem está estranha, que tem um dedo a mais, um movimento de pescoço que não é muito realista, uma iluminação que parece diferente de onde estava, desconfie ainda mais, porque pode ser que aquilo tenha sido falsificado para aparecer ali. A última dica é, se parecer perfeito demais, também desconfie. Em intervalo rápido aí na sequência, o resumo esportivo, né? Começo da semana, a Francana conquistou uma vitória importantíssima fora de casa e segue na briga por uma das vagas na Copa Paulista. No próximo bloco, tem a participação do Marcos Rogério e a análise da rodada do final de semana. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta, começo da semana, o resumo, você sabe, né, do finalzão de semana esportivo. Destaque também para a Francana, que venceu a Itapirense no final de semana e entra de vez na briga por uma das vagas na Copa Paulista. O Marcos Rogério está chegando no programa desta segundona, início da semana. Muito bacana, Marcos Rogério, pode dividir tela. Mais uma vez, boa noite para você. Uma excelente vitória da Francana, que coloca de vez aí na briga para a classificação na próxima fase, né, Marcão? Boa noite. Pois é, Samuel, muito boa noite a você, boa noite ao telespectador do JR23. É verdade, a Francana, com essa vitória, chega aos seus 10 pontos, né? Mais uma vitória importante. Ela teve a vitória em casa contra o Comercial, que você narrou, depois ela empatou contra a Inter e agora essa vitória contra a Itapirense. Foi um jogo bastante movimentado, né, Samuel? Um jogo onde a Francana teve as suas oportunidades e nesse momento aí, num contra-ataque rápido, consegue o Baianinho fazer o gol, né? Quer dizer, ele bate e bate bem colocado. É um garoto que já vinha tentando, né, Samuel, nos jogos que ele estava envolvido, tentando fazer esse gol aí. E acredito que agora a Francana tem o adversário, apesar que a rodada ela se finaliza na próxima quarta-feira, depois de amanhã. O que, na verdade, vai demonstrar o seguinte: se caso o Botafogo tiver uma vitória, ele vai a 9 pontos, ele vai se aproximar ali da Francana, podendo até brigar numa situação melhor com a Francana. É importante que nesse jogo em casa,
a Francana possa fazer a lição de casa, Samuel. É muito importante, porque ela vai chegar a 13 pontos e ainda assim, né, ela vai ter que decidir com o Botafogo, porque se ela chegar a 13 pontos, o Botafogo, muito possivelmente, chegando a 12, ele pode ir lá em Ribeirão Preto receber a Francana e fazer aí os seus 15 pontos. Então é importante que a Francana tenha essa vitória em casa para ela poder consolidar definitivamente a sua situação aqui, que eu acho que é de fundamental importância para essa temporada do Campeonato Paulista. Eu gostaria até, Samuel, agora de mandar um abraço para os nossos parceiros aqui, o do Prado Calçados, né, que é um parceiraço nosso, está sempre com a gente, o Danilo, né, o Eloy. Muito obrigado pelo carinho, eles que têm um calçado realmente de muito conforto. Você tem alguns modelos lá, como o Luafre, sapatos assim, que servem para todas as ocasiões. Um abraço para o João Paulo da Copenhague, né, que é a construtora também, incorporadora, e também a White House. Mandar um super abraço especial também para o Toninho da Garagem Modas. Aliás, na quarta-feira nós vamos estar falando aqui de algumas coisas bacanas, né, que a garagem tem para o Dia dos Pais aí. São modelos finíssimos para você, são 5 lojas em Franca. Um abraço, Toninho. Celso da CMD Car também, são todo o pessoal que sempre acompanha a gente, né, Samuel, nas nossas transmissões. CMD Car que fica ali na estação, fica na esquina daquele antigo Ciretran, ali na estação, que realmente ele ali tem tudo em acessório para o seu veículo, é muito bacana. O Michel também da Tenda Árabe, com todo carinho aí. O Wilson da Carriola Terraplanagem também, que faz todo tipo de trabalho nessa área de terrenos, terraplanagem que você precisar. Um abraço sempre especial para todo esse pessoal. E o Burrinho, né, lá do Bar do Burrinho, aliás, que tem de quarta a sábado, né, o melhor happy hour, o melhor lugar para você encontrar o seu amigo, você que quer levar o seu empresário para dar uma volta na cidade, fica ali no Parque Progresso. Um abraço aí para o Bar do Burrinho também, o pessoal que está sempre junto com a gente aí. Obrigado sempre pelo carinho deles aí, todos eles, né, acompanhando a Francana, Samuel. Exatamente. A gente vai ver agora, né, Marcão, a classificação após os resultados aí do final de semana, como você bem destacou, tem os duelos que acontecem na quarta-feira, né? A equipe do União São João também joga nesse meio de semana e também a equipe do Botafogo. Essa a classificação, verdade. União São João 14 pontos, Comercial 13, Inter de Limeira 12, Francana 10, Botafogo 6 e Itapirense 4. Na verdade, Marcão, com o resultado que a Francana conseguiu no final de semana, agora ela depende apenas das próprias forças para chegar a uma das 4 vagas. E dependendo até da combinação de resultados, pode até brigar ali pela terceira, né, Marcos? É verdade, Samuel. Na verdade, o que a gente vê da seguinte maneira dentro dessa classificação. Como a rodada acontece agora, nós vamos ter agora na quarta-feira o Come Fogo, né? Comercial e Botafogo. Qualquer resultado que seja não a vitória do Botafogo já consolida ela na 4ª colocação, independentemente do resultado dela em casa. Porém, se o Botafogo vencer, ele vai a 9. Aí a Francana teria uma obrigatoriedade de vencer, fazer a lição de casa para chegar a 13. Porque ele a 9, depois da última rodada, fica mais tranquilo para a Francana, né? O que não pode, de repente, a Francana às vezes tem um empate, que ela vai a 11, e aí o Botafogo indo a 9 agora, ele vai ter esse jogo depois, ele tem mais 2 jogos ainda para finalizar a rodada. Então todo mundo agora tem 2 jogos. Então o que acontece? Se o Botafogo ganha, vai a 9, ele tem mais 2 jogos pela frente ainda. Entendeu? E aí a Francana também tem mais 2 jogos. Por isso que para ela vencer no próximo sábado, que já abre, né, mais uma rodada da temporada, a penúltima rodada da Copa Paulista, o que vai acontecer é que aí sim, abrindo a rodada e ela vencendo, ela vai a 13, ela decide com o Botafogo lá em Ribeirão Preto, lá dentro do estádio Santa Cruz. E aí é diferente toda uma situação, porque a Francana pode ali, de repente, se fechar tranquilo. Por caso haja uma derrota do Botafogo agora, praticamente ele vai se despedindo, porque a Francana garantiria a 4ª colocação, porque aí é jogar fechando a casinha dentro de casa, vamos falar assim, para tentar pelo menos o resultado, que seria muito importante, talvez não falo só até de vitória, mas às vezes até de um próprio empate. Mas é claro que em casa você tem que fazer lição de casa, né, Samuel? É isso aí. Valeu, Marcão. Amanhã a gente fala mais sobre a Francana e já convida, né, o torcedor também para estar presente nesse jogo importante aí do sábado, Francana e União São João de Araras, no Estádio Municipal José Lancha Filho. Mais uma paradinha rápida, na sequência nós vamos trazer para você o resumo do Brasileirão. São Paulino está feliz da vida, conseguiu a 5ª vitória, uma sequência impressionante do técnico Hernan Crespo no comando do Tricolor. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias.
a gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta e agora o giro esportivo, né, com os resultados do finalzão de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos começar, é claro, apresentando para você o jogo do Corinthians, né, empate da equipe do Corinthians com Fortaleza. O Thales Rodrigues tem as informações aí e vai participar junto com a gente no JR 23. 1-1, mas assim, aquela sensação de que jogando em casa não foi um bom resultado, né, Thales? Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR 23, né? 1-1 aí, um pontinho garantido aí para as duas equipes, né? O importante é pontuar, né? Porém, foi um jogo aí que o Corinthians poderia sim vencer, né? Já conforme a situação aí da equipe do Fortaleza, né? E o Corinthians segue sem saber o que é vencer na Neoquímica Arena pelo Brasileirão aí após a volta do Mundial de Clubes. E neste domingo aí, com compromisso, né, pela 18ª rodada, o Timão empatou por 1-1 com o Fortaleza nos acréscimos. Com o resultado, o Alvinegro chegou aí ao 4º tropeço em sequência na Série A e não vence desde o dia 16 de julho, quando superou aí a equipe do Ceará no Castelão. Já o Fortaleza, que teve um início muito ruim no Campeonato Brasileiro, ainda permanece no Z4 da tabela, mesmo com um ponto somado fora de casa. Pensando no derby com o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, Dorival Júnior optou aí por começar o jogo com o time misto, assim como fez no empate com o Botafogo no Rio de Janeiro, com as principais estrelas acionadas somente no segundo tempo. E foi dos pés de Carrilho que entrou na vaga de Dieguinho, foi quem arrancou o empate, né? A partida ainda marcou aí o reencontro de Daverson com o Corinthians, que não acontecia desde 2023, quando o atacante ainda defendia as cores do Cuiabá. Mas é aquela situação, né, Samuel? O Dorival, ele poupa, né, alguns jogadores aí para o confronto aí contra a equipe do Palmeiras, né, pela Copa do Brasil, para não ter esse desgaste. Mas, querendo ou não, com os acréscimos que teve no segundo tempo, jogou muito tempo também, né? Exatamente. O Dorival falou exatamente sobre esse empate. Eu manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas. Isso daí vocês podem ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 deles. Nós tivemos apenas uma desatenção no primeiro tempo, que nos custou aí
aquilo que seria a construção de um resultado. Uma pena isso. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos mais uma vez. Eu acho que acabamos sendo penalizados justamente por essa desatenção que houve e pagamos um preço muito alto aí ao longo dos 90 minutos. E o Palmeiras também ficou só no empate, depois de estar perdendo aí por 2-0 para a equipe do Vitória, né? Vamos ver os gols aí, o Thales tem também as informações, enquanto você revê os gols do empate 2-2. E olha só que golaço esse aí, Thales. Bateu na onde a coruja mora, né? Como diriam os mais antigos. Um baita gol, né, Samuel? E o técnico Abel Ferreira considerou aí boa atuação do Palmeiras, né, nesse empate em 2-2 com o Vitória neste domingo aí lá no estádio do Vitória, né, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Os reservas aí iniciaram aí a partida, mas os titulares saíram do banco para evitar a derrota. Apesar de conseguir aí o empate, né, após sair atrás no placar por 2-0, o Abel Ferreira ele lamentou os pontos perdidos em Salvador. Com o resultado, o Palmeiras foi aos 33 pontos e agora tem 4 de distância para o líder Flamengo e o vice-líder Cruzeiro. Vamos ver o que disse então o técnico polêmico do Palmeiras, Abel Ferreira. Olha, acho que entramos muito bem no jogo, tivemos a primeira oportunidade, a primeira é nossa, do Emiliano, baliza aberta, tivemos a seguir a de Rocha. E, portanto, é fundamental quando tu tens este tipo de jogos num campo difícil contra uma equipa que vem também de uma série de resultados boa, tiveste a seguir outra do Luigi. Quando tu não tens estas oportunidades e não marcas para poder ficar à frente do resultado e depois concedes o primeiro gol da forma como nós concedemos, e os 2 golos são 2 perdas de bola em que nós estamos perfeitamente com bola controlada e não as devemos perder. Mas como te disse, acho que na primeira parte acho que esse foi o nosso grande problema. Pecamos nas oportunidades que tivemos e nós não conseguimos fazer, e depois na segunda com 2-0, daqueles golos que o Eric, caso vocês não saibam, foi o meu jogador no Braga B, que acontecem de vez em quando, um golo de cartola, não é? Mas ficou mais uma vez a valia dos nossos jogadores, lutaram até ao fim por um resultado melhor, num campo sempre difícil. E o preço a pagar, depois no final do ano eu digo-te qual é o preço a pagar. Neste momento veremos, não sei dizer se é preço a pagar ou não. Sabes que nós temos e apostamos forte na base, estão aqui os nossos jogadores da base juntamente com jogadores experientes, mas hoje não ganhamos por isso, não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião, para materializar, sobretudo na primeira parte, porque merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás dele. E o São Paulo, né, o torcedor tricolor está feliz da vida, afinal de contas, nem o mais otimista, né, esperaria uma sequência de bons jogos e vitórias seguidas na equipe do São Paulo, que até pouco tempo estava lá preocupada, né, com a zona de rebaixamento. Vamos aos gols da vitória da equipe do São Paulo. Não tem muito o que reclamar o torcedor São Paulino, mas é sempre exigente e quer mais agora, né, Otávio? É isso mesmo, né? São Paulo que vem apresentando uma competição, no caso na Libertadores, muito boa, né? Começou um pouquinho ruim aí no Campeonato Brasileiro, mas aí vem retornando aí a boa fase, né? E o São Paulo vive um momento positivo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor aí conquistou aí sua 4ª vitória consecutiva na competição, ao bater a equipe do Internacional por 2-1 no Beira-Rio, com gols de Arboleda e Bobadilha. Sob o comando de Herman Crespo, que assumiu recentemente o time, o São Paulo mostra sinais claros de evolução. Mesmo com 9 desfalques importantes, a equipe não se intimidou diante do Colorado e garantiu sua 2ª vitória fora de casa no torneio. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 7h30, né, para o jogo de volta das 8ª de final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, né, na Liga Arena, lá em Curitiba. O tricolor aí, lembrando, né, ele venceu por 2-1 com gols de Pablo Maia e Ferreirinha e joga por um empate para avançar às quartas. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da equipe será no sábado, dia 9, às 6h30 da noite, novamente no Morumbi
diante da equipe do Vitória. E ele, né, o responsável aí por essa mudança de comportamento da equipe, no comando técnico, Hernan Crespo fez análise. A primeira coisa, eu tenho que parabenizar os atletas, o grupo, porque aqui, neste momento, que entra faz bem, ajuda o grupo, entende aquilo que o jogo precisa, defendem a identidade que a gente pretende, mas são eles que jogam bem, que estão confiantes, o resto é uma consequência. Aquilo que falei antes, em quanto a defender a própria identidade, não? São Paulo sabe que tem que lutar, que tem que batalhar e que tem que jogar bola. Quando em um campo assim difícil, contra um time difícil, um adversário complicado, não é fácil, mas todo o tempo o São Paulo tentou jogar bola, ser protagonista, tratar de chegar, mas tem na frente um time complicado, muito complicado, que não dá ritmo de jogo, porque também é muito agressivo. Mas a gente está feliz porque em todo momento a intensidade do São Paulo perdurou sempre. E o Santos? O Santos joga daqui a pouquinho contra o Juventude, né? No Campeonato Brasileiro, partida importante para a equipe do Peixe. Jogo às 8 horas da noite no Morumbi. A equipe do Santos espera contar aí com milhares de torcedores santistas, né, lotando o estádio do Morumbi, e o Peixe firmou aí uma nova parceria com o Tricolor e vai mandar 3 partidas no estádio do rival. Além do duelo de daqui a pouco contra o Juventude, o Santos também vai jogar com o Vasco no dia 17 de agosto e ainda também mais uma partida, né, que vai ser aí definida para que a equipe do Santos possa atuar também no Morumbi. O Santos precisa, na verdade, vencer o Juventude na noite de hoje para tentar sair da incômoda zona do rebaixamento. O Bom Tempo falou sobre os treinos e o foco para o jogo de logo mais. Ter ajudado a equipe na partida passada, é óbvio que a gente queria ter vencido os 3 pontos, mas diante das circunstâncias do jogo, com a menos, 2 de desvantagem, foi um bom resultado, um ponto importante. A gente está se preparando da melhor maneira possível para já nesse jogo de segunda-feira encontrar a vitória, conseguir os 3 pontos e sair da situação mais rápido possível. Agradecer o apoio de sempre e convocar eles também para nos apoiar durante toda essa partida para que a gente possa vencer e depois comemorar juntos. É isso aí. Claro, o programa está chegando ao final. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do JR 23. Uma excelente noite para você.